Oi pessoal, tudo bem? Bom, sobre a questão da audiência pública e da convocação com o tema PPP do lixo e iluminação pública. Eu não sei muito bem porquê, gerou aí uma confusão na internet e eu venho aqui, como sempre, de forma muito transparente, explicar e esclarecer as coisas para vocês. Se confirma para mim a necessidade de fazer escola de cidadania e se confirma também a necessidade de eu dizer para vocês: sempre questionem, sempre perguntem, respirem e escutem a resposta antes de fazer julgamentos, antes de forma direta já apontar ideias mirabolantes sobre o porquê do cancelamento, sobre teses, sobre o porquê eu cancelei ou deixei de cancelar. Então vamos à explicação para você que quer saber e não só criticar. Eu fiz uma estratégia. Eu precisava receber uma informação da qual eu venho solicitando por requerimentos desde o início do meu mandato. Quem assistiu à convocação, que estava vazia praticamente de população, só estava a Lê Rodrigues como munícipe, lá do grupo que podemos fazer para ajudar Taubaté, viu que eu citei todos os requerimentos que eu fiz no ano de 2017, no ano de 2018 e no início do ano de 2019, requerendo documentos que amparassem a minha fiscalização sobre a PPP do lixo, o convênio, a concessão do serviço para a Eco Taubaté, que eu venho questionando há tanto tempo com relação aos cortes, podas de árvore, limpeza urbana, qual é a área que é feito, quanto isso é dividido, que ruas são da Eco Taubaté, que ruas são do convênio com a Secretaria de Administração Penitenciária, que ruas são de competência da própria equipe da Prefeitura, por exemplo. Então isso são questões que eu venho fazendo sempre e solicitando também. O Marcel Ada também esteve aqui, o Gelson está me lembrando aqui, fazer justiça, né? Marcel Ada e a Lê Rodrigues estiveram no momento da convocação na segunda-feira, dia 5 de agosto pela manhã. Bom, então todas essas solicitações de informação eu venho fazendo ao longo de 2 anos de trabalho. Chegou no meu limite, né? Tudo tem um limite. Eu fiz reuniões presenciais com o secretário Alexandre Magno, em que eu solicitava o anexo 3, a resposta dos meus requerimentos, e ele dizia: em 30 dias eu envio a documentação para o seu gabinete. E eu aguardava e nada. Então fui benevolente, aguardei por quase 2 anos aí solicitando as informações. Chegou no limite, o que eu fiz? Uma estratégia política. Eu marquei primeiro uma audiência pública para tratar do tema. E depois percebi que, considerando que o prefeito nunca manda os representantes da prefeitura para as minhas audiências públicas, e vocês podem ver como eu tenho razão, procurar aí no arquivo da TV Câmara, nas minhas redes sociais, como em 99% das minhas audiências públicas não vem o funcionário da prefeitura, assim como não vem os funcionários da Unital, de todas as audiências que nós costumamos fazer. Para não dizer que foi 100%, teve uma em que o funcionário Gerson, que é o diretor de habitação, e uma outra em que o Dr. Jean, quando era secretário de Negócios Jurídicos, vieram numa reunião pública e numa audiência pública para tratar do tema habitação, empreendimentos habitacionais no município de Taubaté. Mas 90% das vezes a prefeitura não manda o seu representante, e aí ficamos aqui, eu e a população debatendo, o que é muito rico, é claro, mas para este caso o meu objetivo era ter um funcionário da prefeitura que respondesse às nossas questões. Então eu usei como estratégia solicitar uma audiência pública e fiz um requerimento de convocação de secretário. A única vereadora nesta legislatura que convocou secretários aqui fui eu. E consegui a aprovação do meu requerimento porque os vereadores não perceberam. Os vereadores da base aliada. Isso está gravado, é público, aconteceu, está lá no plenário. Depois de percebido que eu estava convocando, tentou-se ali uma manobra para reprovar o requerimento de convocação do secretário, mas não foi possível porque já tinha iniciado a votação e aí concluiu o resultado. Eu tive sucesso nessa minha estratégia, consegui convocar o secretário. O regimento interno da Câmara, ele não determina que o secretário, que o convocado, tem que vir no dia que eu indiquei. O que eu acho um absurdo, né? Então eu tinha que alinhar a agenda com ele. Por isso foi remarcado 2 vezes, certo, Mariana? Duas vezes foram remarcadas
a vinda dele na convocação. Por mim eu tinha que dizer, vem nesse dia, e ele tem que vir, afinal de contas não é uma convocação, mas o regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município de Taubaté, prevê que tem que ser combinado e bater a agenda com o convocado. Então por isso foi remarcado. Bom, remarcado para 5 de agosto, esta segunda-feira, aconteceu então a convocação, em que eu expus de forma muito direta os meus questionamentos. Eu perguntei, estou há 2 anos solicitando documentações que permitem a fiscalização do contrato da PPP do lixo. Pergunto, secretário, se você não me enviou a documentação, é porque você tem algo a esconder? Houve algum acordo de facilitação da empresa? Houve alteração ou fraude no anexo 3 do contrato que eu estou solicitando, nos anexos 2 e 3? Fiz essas perguntas de forma direta e ele me respondeu de forma direta: não houve. Foi falha minha de envio de documentos, falhei ao enviar documentos, falhei na transparência da informação da taxa de iluminação pública também. Então ele assumiu algumas falhas, assumiu erros e respondeu de forma firme que não houve fraude, não houve problema, encaminharei o documento para Vossa Excelência. Ponto. Sanou o que estava ao meu alcance, que era usar um instrumento de trabalho meu, que é a convocação, para ter acesso aos documentos que há 2 anos eu não consigo ter. Eu estou aguardando os documentos, hoje é quarta-feira, e ele me disse que ainda essa semana, até sexta-feira, me daria os documentos de que ele se comprometeu e assumiu que não me deu ao longo de 2 anos, para que eu exercesse a minha fiscalização do contrato da PPP do lixo. Eu aguardo até sexta-feira. Depois disso, vou recorrer aos órgãos de fiscalização, porque existem denúncias graves, inclusive, sobre o feitio, né, dessa PPP lá atrás, lá antigamente, antes de ter sido feito o processo licitatório de concorrência da PPP do lixo. Fim. Eu cancelei a audiência pública, porque a audiência pública somente serviria para a gente debater o assunto. Eu ia vir, abrir, o cidadão poderia subir na tribuna, fazer sua fala, ele não ia vir novamente, porque ele já veio na convocação e na audiência pública ele não é obrigado a vir, e eu tenho a experiência de que 90% das vezes os secretários nunca vieram nas minhas audiências públicas, e eu cancelei a audiência pública por este simples motivo, porque perdeu-se o objeto. Afinal de contas, as informações que eu gostaria de ter, eu já solicitei, questionei, expus no ato da convocação na segunda-feira. Tá entendido para vocês? Então, perguntem sempre que necessário, eu explico sempre de forma transparente e evitem tirar conclusões desnecessárias, mirabolantes, gastar o tempo, a energia de vocês com teorias de por que eu deixei de fazer uma audiência pública. Eram 2 formas, 2 métodos de tentar alcançar um objetivo. Eu consegui alcançar, acredito, espero, e se ele não enviar o documento até sexta-feira, eu vou nos órgãos de controle. O objetivo com a primeira estratégia, ficou desnecessária a segunda estratégia. Simples assim. Estou à disposição para responder qualquer outro questionamento.